Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Que Deus nos abençoe, nos dirija nessa reflexão. Eu quero pensar com os irmãos hoje por que as pessoas se filiam às seitas e seguem falsos mestres. Porque as pessoas se filiam às seitas e seguem falsos mestres. Irmãos, seita é um termo que deriva do latim secta, cujo significado é seguidor. O sectário ou o seguidor de uma seita é o indivíduo que é membro, que faz parte de uma seita, e geralmente essas seitas são caracterizadas por divisão, por facções ou por partidos. Biblicamente, uma seita é um grupo de pessoas que segue uma variante das Escrituras, formando uma religião. Ao longo dos anos, várias seitas ganharam destaque no nosso país e pelo mundo afora, por terem uma doutrina com certa base bíblica e outras com algumas doutrinas extremamente exóticas. Toda seita, ela representa um perigo para as pessoas. Também a seita representa um perigo para a igreja e também para a sociedade. Os perigos podem ser espirituais, eles podem ser psicológicos e até físicos, mas o principal perigo é a condenação da alma humana. Os adeptos das seitas fatalmente terão suas vidas condenadas ao inferno. Agora, o porquê de tudo isso? Por que as pessoas vão atrás desses movimentos? Primeiro, que existe uma necessidade no ser humano do sagrado. Qualquer pessoa pode ser vítima de uma seita, principalmente por desejar se relacionar com Deus, com o mundo espiritual. Pesquisas mostram que pessoas estressadas, pessoas solitárias, pessoas com problemas emocionais ou os emocionalmente frágeis, gente sem estrutura familiar, pessoas que vivem com dificuldade socioeconômica, são os mais vulneráveis e se tornam presas fáceis para as seitas. Uma pesquisa que mostra que nos Estados Unidos, muitos dos jovens que estão adentrando a faculdade, eles são extremamente atacados e perseguidos pelas seitas, porque são pessoas que estão ainda com o pensamento em formação. Quando as seitas detectam alguém que pode ser capturada, e eles chamam de presas, quando uma presa é identificada, os sectários ou os seguidores das seitas aproximam-se dessa pessoa, apresentando-se cheios de carinho e de compaixão. Também apresentam-se como os melhores amigos e prometem solução de problemas, e geralmente as pessoas estão atrás de algum tipo de sucesso, principalmente financeiro. Por isso que as seitas que pregam a prosperidade por meio da fé, entre aspas, elas estão lotadas e são as mais prósperas, porque as pessoas estão lá achando que vão receber algum tipo de benefício financeiro. Algumas seitas são tão perigosas que isolam os novos membros de seus parentes e até da sociedade. Aqui em Manaus teve uma época que havia uma seita chamada os Meninos de Deus, e teve ali próximo ao Teatro Amazonas, nós tivemos um problema sério ali, porque as famílias foram lá, quebraram tudo, apedrejaram, porque eles pegaram os jovens, se tornaram membros dessas seitas, e eles transferiam esses jovens para outros países, para outros estados e até para outros países. Então isso caiu no esquecimento, ninguém comenta mais, mas muitas famílias perderam jovens, tanto masculinos quanto femininos. Eles desapareceram, foram embora, vivem em outros lugares, Então algumas seitas têm essa característica, isolam as pessoas de seus familiares. Para quê? Para que os familiares não abram os olhos, E isolam até da sociedade. Existem seitas que fazem
compram algum tipo de terreno e eles têm uma vida individual ali dentro, né? A seita não se relaciona com ninguém. Geralmente essas seitas trabalham dentro de um encontro ou um retiro espiritual, onde o novo membro vai ser doutrinado dentro da ideologia da seita. Depois de conquistado, a próxima etapa é manter o novo sectário, o novo membro da seita, sob o controle de algum tipo de líder. Observem que é muito comum vocês ouvirem por aí as pessoas dizerem: fulano é meu discipulador, ou minha discipuladora. Quer dizer, depois de conquistados, essa pessoa está sempre debaixo da tutela de alguém, e isso, né, é um problema, e pode ser feito de várias formas. Por exemplo, mantendo a pessoa entre aquela linha de amor e medo. Algumas seitas trabalham esse lado psicológico, criam um certo temor na pessoa. Por exemplo, os pentecostais criaram a doutrina da perda da salvação, justamente para que a pessoa fique presa ali. Se sair dali, ele perde a salvação, ele perde o seu relacionamento com Deus. Outros afirmam que se o adepto abandonar a seita, vai perder a cobertura espiritual e vai se tornar um condenado. É o caso da restauração. As pessoas vivem com medo e se agarram a qualquer coisa, acreditam que estão debaixo de uma espécie de cobertura espiritual dada pelo seu pseudo-apóstolo René Terranova. E a coisa se torna pior quando o suposto amigo, ou aquele que aparece como porto seguro, como aquele que vai ajudar a solucionar os problemas, ele também se torna aquela fonte de medo, quando ele passa a ser o perigo para esse novo sectário. Por isso, cuidado com as seitas. A vítima com certeza vai ser você. Agora, quais as características das seitas? Vamos, em primeiro lugar, todo fundador de uma seita, ele é visto como alguém especial, um tipo de líder especial. Ele pode ser um profeta, pode ser um apóstolo, pode ser uma figura elevada, ungido de Deus, alguém que tem um certo nível superior aos outros. Esse líder ou essa líder, né, exerce poder sobre a consciência dos membros, que o veem como uma espécie de mediador. Os adeptos das seitas, eles olham para esses líderes e pensam que esses líderes estão mais próximos de Deus do que eles. Eles entendem que esse tipo de liderança traz uma certa intermediação entre Deus e o povo. Então eles procuram esses líderes, eles seguem esses líderes e acham que esses líderes estão no papel de Jesus Cristo, como uma espécie de mediador. Em segundo lugar, esses líderes das seitas, eles trabalham a mente do povo para que o povo aceite uma interpretação particular da Bíblia. E geralmente para esses grupos a Bíblia não é regra de fé e prática para as seitas. Essas seitas, elas sempre têm um livro paralelo, sempre tem um tipo de revelação paralela, sempre aparece uma espécie de profecia paralela, sempre aparece aquela ideia: Deus me falou, eu vi, eu estive com o Senhor, eu estava no monte. Sempre aparece alguma coisa nesse sentido. Tais escritos, tais profecias, tais ideias, tais encontros têm, infelizmente, para essas seitas, tem o mesmo valor das escrituras. Seitas não se preocupam com o contexto dos textos bíblicos, nem com a veracidade histórica das suas afirmações. Eles simplesmente as fazem. Eles não têm a menor preocupação de provar se estão falando a verdade ou não, se essa verdade tem verdadeiramente base bíblica. E o povo, por uma ignorância espiritual que é gritante nos nossos dias, não consegue identificar onde é que está o erro. Em quarto lugar, essas seitas, elas deturpam as principais doutrinas da fé cristã, como trindade, soteriologia, que é a doutrina da salvação, cristologia, que é a doutrina de Cristo, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Quando essas seitas falam sobre a trindade, eles geralmente negam a essência entre as pessoas, a mesma essência entre as pessoas.
Geralmente eles colocam um ser abaixo do outro. A Bíblia diz que a Trindade é um mistério, né? Deus é um só, apresenta-se em três pessoas, nenhum é maior do que o outro, todos têm a mesma essência, mesmo poder e mesmos atributos. As seitas diminuem, geralmente colocam um superior ao outro. Quando as seitas tratam da doutrina da salvação, na soteriologia, elas geralmente ensinam que a salvação é pelas obras. Você sempre tem que colaborar com a graça, você sempre tem que fazer algum tipo de coisa para que Deus lhe abençoe, para que você se mantenha como um crente. Alguns falam do sacrifício de Cristo, mas se não tiver as obras humanas, esse sacrifício de Cristo não adianta, não tem valor nenhum. A salvação bíblica é pela graça, por meio da fé, independente de obras ou qualquer ação humana. Em Adão, nós já sabemos que todos pecaram, todos se extraviaram, todos foram inutilizados para irem até Deus em busca de salvação. O pecado criou uma barreira, tornou o homem um inimigo de Deus, e este, impossibilitado de ir ao Criador, ele precisou de um mediador. Então, quando Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, quem é a glória de Deus que ele está falando aqui? Entre vários termos da glória de Deus, é Jesus Cristo. Eles precisam de Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens que possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Ele é o único mediador. Antes de as seitas dizerem isso, eles trabalham de alguma forma na mente humana, e ainda que essa mensagem chegue aos ouvidos dos seus membros, ela não tem efeito nenhum, que geralmente eles estão presos a algum tipo de líder, eles estão presos a algum tipo de escrito, eles estão presos a algum tipo de revelação ou profecia, ou as pessoas são incentivadas a buscarem, né, essas experiências pessoais. As seitas dizem que o homem, mesmo afetado pelo pecado, ele pode ir a Deus e ser salvo. Isso não é verdade. Para usar uma palavra dos nossos dias, isso é fake. O homem não tem como chegar a Deus. Quando o pecado ocorre, ele é expulso do paraíso, ele é expulso da presença de Deus, justamente porque um Deus santo não consegue se relacionar com seres humanos pecadores do jeito que eles estão, mortos em delitos e pecados. Por isso que é necessário que o Senhor Jesus Cristo venha, se revele, e o Espírito Santo recrie esse ser humano, gerando nele vida, para que uma vez reconciliado, uma vez passado pela a operação do novo nascimento, ele tenha relação com Deus. Somente a partir daí. Na cristologia, as seitas negam a divindade e a humanidade de Cristo. Agora notem uma coisa: quando não negam a humanidade de Cristo, eles negam ou reduzem a divindade de Cristo a uma outra coisa. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai nos ajudar a entender isso. Ele diz: filhinhos, provai os espíritos. Todo espírito que diz que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito de Deus. Mas todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Então nós não podemos separar. Jesus vem em um só corpo. Nós vemos ali a sua humanidade e a sua divindade coexistindo, coabitando simultaneamente. Então os adventistas afirmam: se você não guardar o sábado, não adianta crer no sacrifício vicário de Cristo. O sacrifício de Cristo não tem valor nenhum, não consegue salvar você. O sangue derramado na cruz não pode purificá-lo de todo o seu pecado, se você não crer no sábado. Tem como? Sábado é prerrogativa para que você seja salvo no meio adventista. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Para os católicos, Jesus não é o único e suficiente Senhor e Salvador. O adepto do catolicismo sempre vai precisar de uma ajudinha de Maria, sempre vai precisar da intercessão de algum tipo de santo, não é? Qualquer outra coisa. Jesus não é o único e suficiente Salvador no catolicismo. Para os testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus, ele é apenas um filho criado como um outro ser qualquer. Ele está abaixo de Deus, ele não é Deus. Para os TJ, Jesus nunca foi e nunca será verdadeiro Deus, nem único e suficiente Salvador dos pecadores.
Para o Espiritismo, Jesus é um homem divinizado, um espírito evoluído após várias reencarnações. Então olhem como o Espiritismo vê Jesus: um homem que após várias e sucessivas reencarnações chegou a se divinizar, tornou-se divino. Outras seitas colocam seus líderes em lugar de Cristo, os quais os adeptos seguem e confiam nele. É o caso do budismo e o caso de tantas outras seitas que têm um líder no lugar de Jesus Cristo. Outras seitas muito próximas da Bíblia ensinam que Jesus morreu na cruz, já pagou o preço, já pagou os pecados, agora basta você crer e aceitar. Desta ideia vem a expressão aceitar Jesus. Mas será que somos nós que o aceitamos ou é Ele quem nos aceita? Em João 15,16, Ele responde com todas as letras: não foram vocês que me escolheram, foi eu que me escolhi a vocês. E não só vos escolhi, eu designei que vocês vão e deem fruto. Vocês lembram de João 1, 12 e 13? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Aqui é claro, o homem não tem como ir a Deus. O homem nasce da vontade de Deus, ele não nasce da sua vontade própria. A sua vontade está condicionada ao pecado, ela é escrava do pecado e sempre vai tender para o mal. E em nenhum momento as Escrituras ensinam que Jesus já pagou o preço, basta você crer. Agora é interessante, Jesus pagou o preço, se a pessoa não crer, mesmo o preço pago, ele vai para o inferno. Isso é uma incoerência, não existe base bíblica para isso. As seitas trabalham nesse sentido. Outras seitas enfatizam uma espécie de espiritualidade pentecostal, dando ênfase a sinais exteriores. Para eles, o culto baseado na decência e na ordem não tem sentido, só tem sentido aquela gritaria, aquela coisa fora da ordem, aquela balbúrdia que se faz um culto, e chegam a dizer que os outros que não seguem essa linha não possuem o Espírito Santo. Além de não praticarem o culto verdadeiro, ainda julgam e condenam os outros que fazem diferente deles. Outras seitas muito próximas da Bíblia afirmam que tais sinais resultam do poder do Espírito. Aí chegam a colocar algumas questões lá, como falar línguas estranhas. Irmãos, qualquer teólogo que pegasse a palavra estranha na Bíblia e fosse para um dicionário bíblico, ele vai entender que não tem nada a ver com língua. Estranho na Bíblia significa estrangeiro. O apóstolo Paulo explica isso na carta aos Efésios: antes nós éramos estrangeiros, agora nós fomos aproximados. Estrangeiro significa que nós éramos estranhos à aliança. Ele diz lá: hoje fazemos parte da aliança por meio da igreja. E partindo desse ponto, você vai encontrar uma série de aberrações que são praticadas dentro dos templos, como cair no espírito, rir, latir, ter visões, sonhos, entre outras coisas. Vejam quantos absurdos são feitos aí. E essas aberrações são ensinadas como ação do Espírito Santo. Você não encontra o Espírito Santo fazendo isso no Novo Testamento. Você imagina o Espírito Santo chegar lá em Atos 18, Paulo chega em Corinto, você não vê ninguém rindo lá, você não vê ninguém caindo. Pelo contrário, você vê as pessoas reconhecendo o seu estado de pecaminosidade e mudança de vida. O problema não é o cara cair no espírito, o problema é como é que ele vai levantar, porque se ele cai e levanta do mesmo jeito, não faz sentido nenhum, não tem valor nenhum esse tipo de queda. Teria valor se ele levantasse como uma nova criatura e passasse a andar em novidade de vida. A seita, ela exerce uma sugestão poderosa sobre os seus membros, para que eles produzam essas manifestações de forma contínua em suas religiões. Toda reunião tem que ter algum tipo de aparição. Ou alguém tem um sonho, ou alguém tem uma visão, ou alguém fala alguma coisa, algum tipo de profecia. Isso é recorrente no culto das seitas. Agora aqui cabe pergunta do nosso tema: por que as pessoas se filiam às seitas? Em primeiro lugar, porque essas pessoas estão mortas e estão espiritualmente mortas nos seus delitos e pecados.
O homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Quem é o homem natural? É o homem sem o Espírito Santo. O homem espiritual não é aquele cara que olha de olho fechado, levanta as mãos, fala de forma pausada, né? Não, o homem espiritual é aquele que é habitado pelo Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não significa fazer balbúrdia nem algazarra. O Espírito pode tratar de forma bem branda e bem mansa, como você e com você. Então, o homem natural, ele não compreende, ele não entende, ele não aceita as coisas do Espírito, ele não aceita as decisões, as escolhas e a vontade de Deus. O homem natural está impedido de entender essas coisas por causa do pecado. Ele precisa nascer de novo para que ele entenda isso, para que ele saiba o que foi que realmente aconteceu com ele. Em terceiro lugar, ele não aceita e não tem a Bíblia como palavra de Deus revelada à humanidade. Algumas pessoas têm a Bíblia apenas como um amuleto, ela está lá em casa, né? Guardada. Aí você vai ver o quanto essa pessoa conhece de Bíblia, manda citar um versículo, né? É bem-aventurado o homem que não, nem, né? Aí João 3,16 é campeão de audiência, né? Porque as pessoas sabem, mas e depois daí? É só isso? Você sabe? Uma vez eu estava num culto, o pastor pediu para alguém citar texto decorado, o cara levantou lá e falou bem alto: Jesus chorou. Me deu vontade de levantar e dizer: disse Jó, Jó 3,2, né? O meu ainda é menor que o dele. Disse Jó tem menos letras do que Jesus chorou. É assim que nós estamos. Então, a maioria das pessoas não seguem a Bíblia como regra de fé e prática de culto e devoção. Não seguem. Quinto lugar, as doutrinas não significam nada, não tem significado algum para eles. Presta atenção. Tanto faz uma pessoa chegar e dizer que Jesus morreu por todos ou Jesus morreu pela igreja, isso não vai fazer diferença nenhuma para quem não conhece a doutrina. E aí nós temos as casas cheias, as pessoas seguindo seus próprios pensamentos, interpretações errôneas. E quando a gente olha para aquele caminho, né, largo e fácil, é o caminho que conduz à perdição, geralmente nós olhamos para onde? Nós olhamos para o mundo, para a pessoa que está no mundo, para a pessoa que não é convertida, para a pessoa que vive de festas, para a pessoa que vive, né, a sua vida desregrada. Ele está no caminho largo e fácil. Não, querido, existe um caminho também largo e fácil dentro das igrejas evangélicas. Quando a Bíblia fala de caminho apertado, fala justamente dessa consciência do que aconteceu conosco, fala justamente dessa consciência doutrinária que a igreja precisa ter. A igreja, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então a igreja tem a obrigação de saber sobre o fundamento dos apóstolos. Que fundamento é esse? O fundamento está ligado à questão das doutrinas. O que eles ensinaram? O que eles diziam? Evangelho era para todo mundo? Irmão, Jesus não curou todo mundo, não foi atrás de todas as pessoas. Acho muito interessante que ele vai a Gadara, cura lá os dois endemoniados do Gadareno e volta. Pergunta: não tinha mais incrédulos em Gadara? Será que não tinham outros endemoniados? Enfermos não tinham em Gadara? Tinha. Ele vai lá, liberta a filha daquela mulher sírio-fenícia e volta. Não tinham outros? Outros também não precisavam? Precisavam. Irmãos, a graça de Deus não cai por acaso. As coisas de Deus não acontecem por acaso. Sempre tem um alvo. A palavra sempre tem um alvo e ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir aquilo que Deus determinou. E por mais que o pregador se esforce, se Deus não determinou salvação, não vai acontecer. Mas o que fazer para livrar as pessoas das seitas? Essa é uma pergunta que deveria habitar a alma de todos nós. O que fazer para livrar as pessoas das seitas? Primeiro,
pregar a palavra para que aconteça regeneração, uma recriação, ou seja, um novo nascimento. E isso só é possível pregando o verdadeiro evangelho mediante a uma ação do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Da mesma forma que Ezequiel descreveu no Vale de Ossos Secos. Se você ainda não entendeu as várias mensagens do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, esta é uma. Vale de Ossos Secos pode representar as pessoas mortas espiritualmente, e o pregador ele é autorizado a pregar, e quando ele prega, é Deus quem vai introduzir o seu espírito, vai aparecer tendões, carne, e aí vai haver um resultado positivo. Sabe o que diz Ezequiel 37? Olhando para os versos 4 e 8, disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Preste atenção, Deus não disse se você me invocar eu vou entrar. Deus não disse se você aceitar essa mensagem eu vou entrar. Ele disse eu vou entrar. Profetizo, se eu quiser eu entro. A decisão é dele, ele é o Senhor. Ele diz: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Irmãos, entre as várias interpretações que tem desse texto, eu quero chamar a atenção para esse sentido. Esse texto tem o sentido de como devemos pregar o Evangelho para as pessoas que estão mortas em delitos e pecados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a função de todo crente pregar. Deus não nos mandou converter ninguém, mas Ele disse: ide e pregai. A obrigação é nossa de pregar. É Ele quem vai pôr o seu espírito nas pessoas, é Ele quem vai fazer crescer carne, tendões, é Ele quem vai fazer essas pessoas nascerem de novo. É bom lembrar que não é porque uma determinada seita tem um bom número de pessoas, ou você olha lá. Eu não sei por que o povo de Deus tem mania de olhar a igreja dos outros, o templo dos outros, o templo das seitas, ver aquele monte de gente lá e gostaria que fosse assim também ali. Parece que nunca leram, e muitos são chamados, mas e esse corpo é menos do que você pensa, pode ter certeza. O caminho é estreitinho mesmo, tá? Então não é porque uma determinada seita cresce, apresenta um número volumoso de pessoas, que podemos deduzir que aquilo que eles pregam é uma mensagem verdadeira, aquilo que eles praticam é a verdade, só porque tem muita gente. No Carmelo, irmão, no Monte Carmelo, há uma disputa entre Elias, os profetas de Baal e os profetas de Jezabel. Havia ali 850 profetas, e Deus honrou a Elias, a quem ele escolheu. Deus não escolheu nenhum daqueles profetas, Deus escolheu Elias. E o que é interessante é que na hora da disputa eles teriam que fazer descer fogo do céu. A primeira coisa que Elias faz é mandar trazer água. Traz água aí. Iria jogar água onde deveria pegar fogo. Uma incoerência, né? A questão é que quando Deus age, pega fogo até onde nós não imaginamos. Porque quando Deus age, quando Ele quer fazer, Ele faz. Agindo eu, quem impedirá? Então, Jesus afirmou que muitos são chamados. E uma vez o pastor Frederico disse: onde é que estão esses muitos chamados? Nessas seitas, nesses movimentos que não pregam a verdadeira doutrina. Estão lá. Onde estão os escolhidos? Os
espalhados pelo mundo aí, em pequenos grupos, comunidades locais, que pregam a sã doutrina, que vivem a sã doutrina. São poucos os que entram pela porta estreita e andam pelo caminho estreito. Eu lembro que um dia o pastor Cícero, um dos fundadores de BBA, eu era aluno, e ele, como professor de homilética, me pediu para pregar uma mensagem dentro de sala de aula, e eu preguei. E o tema central era pregando Jesus. A mensagem, o sermão tinha o sentido de pregar Jesus Cristo, não pregar outras coisas, não pregar cura, não pregar prosperidade, mas pregar Jesus. Nós já tínhamos problemas naquela época, eu era muito jovem ainda, e no sermão eu dei uma ilustração. Eu disse que as pessoas, os líderes das seitas falsas, eles procuram tomar o lugar de Jesus de todas as formas. E aí eu citei uma ilustração, que o cara, templo lotado, aquela musicona rolando lá, né, um musicão rolando, pancadão rolando, não demora, o cara desce baixado por um guindaste, vestido de branco, né, cheio de glitter na mão. Naquela época era pó brilhante, agora é glitter, não sei porquê, né? Aí o cara desce, aquelas luzes em cima dele, ele todo vestido de branco. Quando ele chega no palco, atrás do púlpito, ele diz: não olhem para mim, olhem para Jesus. E eu disse: como que as pessoas não iam olhar para ele, se ele estava ali para chamar a atenção? Então o pastor Cícero pegou essa ilustração, pegou essa mensagem, e todas as vezes que ele me via de longe, ele abria os braços e perguntava: você ainda está pregando Jesus? Ainda estamos pregando Jesus? Ele sempre falava isso. Então nós temos que pregar a Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Olhem esse alerta do apóstolo Paulo para nós. Preste atenção nas características das seitas. Sempre tem um líder divinizado, sempre tem uma revelação paralela, sempre tem algum livrinho paralelo, sempre tem algum ensino paralelo às Escrituras. Observem que esse povo não tem a menor preocupação em ensinar verdadeiramente a Bíblia. Para eles a Bíblia não é regra de fé prática para culto, adoração e regra de vida, não é. Eles sempre têm uma maneira diferente de fazer as coisas. Observem suas doutrinas, observem seus ensinos, sempre fora de contexto. E o que temos que fazer para livrar as pessoas de lá? Pregar o verdadeiro Evangelho e deixar que Deus coloque o seu Espírito neles, que Deus dê a eles carne, tendões, e que sejam pessoas vivas, porque até agora quem não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida está espiritualmente morto. Então fica aqui o alerta do apóstolo Paulo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Deus nos abençoe.